Números capítulo 17. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Versículo 5. Além da liderança de Moisés, o sacerdócio de Arão também foi posto em dúvida pelos filhos de Israel. Cada tribo reivindicava como seu o direito da eleição divina. Fomentando inveja, discórdia e ruins suspeitas, alegavam não haver democracia. A notícia de que tal geração não entraria na terra prometida provocou-lhes grande tensão e anseio por um líder que os conduzisse para onde desejavam ir. A liderança de Moisés já havia sido confirmada. Precisavam também de uma prova inequívoca do chamado dado a Arão e sua linhagem como detentores do ofício sacerdotal. Aos filhos de Israel foi dada a ordem de separar um bordão sobre o qual estaria o nome do cabeça de cada tribo, ao todo 12 bordões. Esses bordões seriam colocados no santuário, diante do testemunho, ou seja, diante da arca da aliança. A vara de madeira sem vida do homem a quem Deus havia escolhido como líder de seu tabernáculo floresceria, cessando então as murmurações quanto à eleição sacerdotal. Assim aconteceu, e Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. A eleição divina não é regida pelos padrões humanos, amados. Deus não escolhe por partidarismo ou por grau de excelência, por berço ou por posses. O Pai do céu olha para aqueles cujo coração anseia por uma experiência real com Ele, aqueles pelos quais Cristo orou. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que são teus. João capítulo 17, versículo 9. Estes são o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Produzindo muito fruto. Em sua vida e obras não procuram revelar justiça própria, mas cheios do Espírito Santo, são verdadeiras testemunhas do poder transformador do Evangelho eterno. São líderes não por desejo próprio ou por conveniência humana, mas pela onisciência divina que vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Deus apela ao seu povo, um povo peculiar, separado para uma obra que excede em poder e luz a todas que já foram dadas ao homem realizar, que desperte para a solenidade do tempo que se chama hoje. Hoje e não amanhã. Hoje e não em datas especiais ou imaginárias. Somos chamados a perfumar o mundo com as boas novas da salvação e recolher os frutos de nossa lida nesta terra. Muitos têm questionado: acaso expiraremos todos? Cristo voltará em nossa geração ou ainda haverá outra? Creio não ser esta a indagação correta a ser feita, e sim: acaso estamos prontos? Faremos o que estiver ao nosso alcance para que esta seja a última geração da terra? A atenção de Deus está voltada para todo aquele que o tem buscado com inteireza de coração. De todas as nações da terra, o Senhor ouve corações a suplicar por auxílio e a humilhar-se perante Ele em genuíno arrependimento. Há uma obra a ser realizada a título de urgência, e poucos são os que têm estendido suas mãos em clamor por mais poder. A porção adicional de azeite, Mateus capítulo 25, versículo 4, aguarda somente o pedido daqueles que farão dela o combustível eficiente para o avanço da última grande obra. Não desanimemos, amados, mas também não abandonemos a nossa torre de vigia. Vigiai e orai. Eis qual deve ser o nosso constante esforço. Olhemos para além do véu, de onde Cristo ministra a nosso favor. Avancemos confiantes de que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu sei que estamos vivendo momentos difíceis.
Sei que por vezes o nosso coração nem tem palavras para expressar ao Senhor. Vivemos em meio a uma geração corrupta, semelhante aos dias de Noé e aos dias de Ló. Lucas capítulo 17, versículos 26 ao 32. Muitos podem até estar pensando nesse instante como os filhos de Israel. Eis que expiramos, perecemos todos. Mas lembremos, meus irmãos, que o dilúvio veio quando as pessoas menos imaginavam. Que Sodoma e Gomorra foi atingida pelo fogo em um dia em que seus habitantes julgavam um dia como qualquer outro. Perseveremos, portanto, em clamar pelo Espírito Santo, e Ele continuará convertendo os nossos caminhos em trajeto santo e agradável a Deus, cheio de flores e frutos para a sua eterna glória. Oremos, amados. Santo Deus, temos tanto ainda a aprender com a Tua Palavra. Mesmo com nossas limitações humanas, o Senhor nos deixou a Tua vontade escrita em linguagem que podemos compreender. E não há desculpas para nenhum de nós se negligenciarmos tamanho privilégio de manusear e estudar as Escrituras todos os dias. O Senhor tem planos e propósitos para cada um de nós dentro do cenário final do grande conflito. Que o nosso coração e a nossa mente se abram para ouvir com atenção a voz do Espírito Santo, para que a nossa vida floresça e dê muito fruto para revelar ao mundo que só o Senhor é Deus. Em nome do nosso amado Redentor nós choramos. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, bom perfume de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.